E aí galera, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Antes de tudo, galera, eu quero agradecer muito vocês que se inscreveram no meu canal, que estão assistindo meus vídeos. Eu nunca imaginei chegar a 5 mil inscritos. Eu fiquei 2 anos aqui pastando no YouTube para poder conseguir chegar nos 1000 inscritos. E com o reconhecimento de vocês, agora eu consegui bater 5 mil inscritos. Meu muito obrigado a vocês, galera. No vídeo de hoje, vamos contar o caso de Marvin Gaye na nossa série Morte no Palco, do nosso quadro Crime Lines. E na série Morte no Palco, nós contamos sobre casos, mistérios, crimes, ou seja, qualquer patifaria envolvendo músicos, artistas e celebridades. E se você não é inscrito, se inscreva, curte, compartilhe e dê uma moralzinha pra mim, galera. O canal já tem 5 mil inscritos e eu conto com sua ajuda, beleza? Tamo junto? Então, solta aí! Christina got shot. Christina got shot. Marvin Pentz Gay Jr. nasceu em 2 de abril de 1939 na capital americana Washington. Ele era filho do pastor pentecostal Marvin Gaye Sr. e da professora e empregada doméstica Alberta Cooper. Também possuía 4 irmãos, que eram Jeanne, Zeola e o Franklin. Inicialmente, ambos moravam em um conjunto habitacional que mais parecia ruínas caindo ao pedaço no bairro de Southwest Waterfront, uma grande favela que carecia de eletricidade e água encanada. Os becos eles estavam cheios de barracos e o Marvin e seus amigos apelidaram ali aquele bairro de Cidade Simples. E logo depois eles se mudaram para Deanwood, que é uma região afastada ali da capital, ali do centro de Washington. Como o Marvin ele cresceu em uma família evangélica, logo ele começou a participar do coral da igreja que era chamada de House of God. E ele era incentivado pelo seu pai, que o acompanhava no piano ali quando ele tinha 3 anos de idade. E mais tarde, ele já cantava e tocava alguns instrumentos musicais. Marvin apanhava do seu pai quase todos os dias, que aliás era extremamente rígido nos costumes religiosos, já que ele era líder em uma igreja que tinha um rigoroso código de conduta, misturado ali com ensinamentos judaicos ortodoxos. Sua vida familiar consistia em chicotadas brutais do seu pai e ele descrevia como um rei cruel e todo-poderoso. Marvin Sr., além dos 4 filhos, ele possuía um enteado que era filho da sua esposa Alberta com seu ex-marido. E ele também tinha um outro filho que era fruto de um caso extraconjugal. A criação dos seus 6 filhos incluía repetir versículos bíblicos decorados e se eles errassem, eles eram muito espancados, eles apanhavam bastante. E além disso, eles eram forçados a jejuar frequentemente, de acordo com as crenças religiosas, chegando até passar fome. E não só seus filhos eles sofriam com isso, mas também Alberta. Ela sofria ameaças e abusos físicos e verbais. Logo, Marvin ele se envolvia ali no mundo musical como uma forma de aliviar todo esse estresse, onde a música era uma espécie ali de válvula de escape. Na Randall Junior High School, ele foi encorajado a seguir uma carreira musical profissional depois de uma apresentação quando ele tinha 11 anos cantando a música Be My Love de Mario Lanza. E mesmo muito novo, ele começou a levar o canto muito mais a sério, se juntando à banda Randall Junior High Glee Club, que era a banda ali do colégio, onde ele era como se fosse uma estrela mirim como o cantor do grupo. Porém, alguns colegas da escola achavam que ele era homossexual devido a sua voz muito aguda. Em 1953, os gays se mudaram para um conjunto habitacional chamado West Capitol Dillon, onde Marvin viveu até 1962. E hoje em dia, esses apartamentos eles nem existem mais porque eles foram demolidos. E nessa época, o Marvin ele frequentou a Cardozo High School, que ficava no bairro de Columbia. E logo ele começou a ouvir um estilo de música baseada no blues, que era conhecido como doo-wop. E essa música, esse estilo musical, ele surgiu nas comunidades negras norte-americanas na década de 30, se tornando muito popular nos Estados Unidos. E nessa escola, o Marvin Gaye se juntou a vários grupos de doo-wop. Já em casa, o relacionamento com seu pai só piorava, já que ele não aprovava essa sua empreitada nesse estilo de música, nesse estilo de vida. As coisas eram tão absurdas que Marvin Sr. ele não aceitava de jeito nenhum seu filho, chegando a duvidar que ele fosse dele mesmo, que ele fosse seu próprio filho. E quando Gaye ele estava atingindo ali a adolescência, seu pai chegou a acusar ele de manter um relacionamento incestuoso com sua mãe, com quem ele era muito mais próximo, porque sua mãe dava todo o afeto, todo o carinho que ele precisava. Marvin apanhava tanto do seu pai, ele sofreu tanta humilhação que ele afirmava ali constantemente que se não fosse sua mãe o consolando e encorajando ele no mundo da música, ele teria se matado.
Então, aos 17 anos, em 1956, Marvin Gaye abandonou o ensino médio e se alistou nas Forças Aéreas dos Estados Unidos como aviador básico. Porém, como ele não gostava de realizar tarefas domésticas, já que eram implementadas nos quartéis, ele fingiu ter uma doença mental e mesmo recebendo alta, ele foi dispensado pelo seu sargento, que afirmou que Gaye ele se recusava a seguir ordens. E quando Gaye saiu ali do quartel, ele e um dos seus melhores amigos chamado Rhys Palmer formaram um quarteto musical chamado The Marques. E logo eles se apresentaram por vários locais ali da região de Washington, até que eles conheceram Bo Diddley, que conseguiu um pequeno contrato com a gravadora Okeh Records, que pertencia à Columbia Records. E o único single lançado ele não emplacou e logo eles perderam esse pequeno contrato com a gravadora. Então o Marvin ele começou a compor algumas músicas durante esse período, até que seu grupo foi contratado por Harvey Fuqua, que era o integrante da banda Moonglows. E aí ele mudou o nome da banda para Harvey and the New Moonglows, na qual o Marvin tocava bateria. E eles se mudaram para Chicago, trabalhando ali, gravando várias músicas para artistas consagrados como Chuck Berry. E Marvin, com a ajuda dessa banda aí, ele foi apresentado para vários empresários ali do cenário musical, até que a banda chegou ao fim. Porém, Gaye, ele conheceu Berry Gordy, o presidente da gigante Motown Records, onde ele foi contratado como baterista de estúdio e tocou para vários grupos, inclusive gravando a música Fingertips com Stevie Wonder em 1963, alcançando o primeiro lugar ali na parada norte-americana da Billboard. Marvin Gaye, ele se apresentou na casa do Berry Gordy durante suas férias em 1960 ali como cantor. E o Gordy, ele ficou muito impressionado com a voz dele e logo fez um contrato com uma subsidiária da Motown chamada Tamla Records. Durante a gravação do seu primeiro single, Marvin Gaye ele foi provocado sobre o seu sobrenome, com algumas brincadeiras ali da galera do estúdio falando se era Marvin Gaye, de gay, de homossexual mesmo. Então ele mudou a grafia do seu nome adicionando um E para poder silenciar esses rumores sobre sua sexualidade e também para colocar mais distância entre ele e seu pai, o qual ele guardava uma mágoa muito grande. E Marvin ainda desejava ser um cantor ali da gigante Motown, porém o Berry, ele tinha medo que ele não seguisse as ordens da gravadora sobre qual estilo ele deveria gravar, quais regras ele deveria cumprir. Além de que o Marvin também ele não queria compor esse tipo de música, ele queria fazer um som pop contemporâneo de baladas românticas baseado no jazz e não compor ali músicas no estilo R&B, que era um gênero muito famoso na época, derivado do blues. E o Marvin lançou seu primeiro single em maio de 1961. E logo depois o álbum The Soulful Moods of Marvin Gaye, os quais não foram muito bem. Então ele passou a maior parte de 1961 realizando trabalhos como baterista. E mesmo com seu fracasso inicial e sendo um rebelde ali, que não se sujeitava aos padrões da gravadora, ele era muito querido pela Motown. E uma curiosidade é que Gaye ele se recusou a frequentar um curso de preparação na escola John Roberts Powers, já que ele possuía uma maneira sofisticada e natural de ser, um grande cavalheiro, não necessitando de treinamento no setor de desenvolvimento artístico da gravadora. Porém, mais tarde ele se arrependeu dessa decisão. E um dos problemas do Marvin é que ele não tinha desenvolvido um jeito próprio de cantar. E a Motown ali queria porque queria que ele seguisse uma linha mais popular, mais adequada ao mercado fonográfico, e não era uma coisa que ele queria. Ele estava muito relutante, porém ele concordou em gravar mais algumas músicas seguindo o estilo da gravadora, e por incrível que pareça, ele experimentou um primeiro sucesso inicial sendo o compositor da canção Beechwood, que foi interpretada pela banda Marvelettes em 1962. Em 1963, com mais outros 3 singles, o Marvin alcança o top 30 pop da Billboard e lança o seu segundo álbum intitulado Studborn King of Fellow. Marvin ainda brigava muito com a Motown sobre o estilo de música que ele deveria cantar, e essas brigas se arrastaram durante anos. Marvin Gaye se casou com a irmã de Berry Gordy, chamada Anna Gordy, em junho de 1963. E eles adotaram uma criança, a qual chamaram de Marvin III. E esse garoto era filho biológico da sobrinha de Anna. Ela era chamada de Denise Gordy. E logo começou seus grandes e famosos duetos com outras cantoras como Kim Weston, Mary Wells, do grupo The Wells. Porém, a mais famosa parceria, a mais famosa e memorável parceria de Marvin seria com a jovem cantora Tammy Terrell. Thomasina Winfred Montgomery era uma jovem garota que aos 11 anos já participava de shows de calouro sonhando em ser uma cantora. Porém, com a música ali, ela não estava chegando em lugar nenhum, ela estava patinando muito. Então a Tammy, ela resolveu voltar para a escola e mais tarde ingressou na faculdade de medicina. E mesmo ali na facu, ela continuava cantando e quando ela fez um show com Jerry Butler, ela foi finalmente vista pelo Berry Gordy, que decidiu incorporar ela ao grupo de artistas da Motown Records.
o Gord colocou ela para fazer uma parceria com o já famoso e consagrado Marvin Gaye. E como Tammy, ela já tinha as manhas para cantar em dueto, e eles lançaram uma música que ficou muito famosa chamada de Ain't No Mountain High Enough, que explodiu imediatamente ali com o seu lançamento. Então eles lançaram o álbum United e embarcaram numa turnê pelos Estados Unidos em 1967. Ambos atuavam como verdadeiros amantes, e mesmo Gaye tendo declarado ali em algumas das suas músicas que estava apaixonado por ela, eles eram grandes amigos. Marvin, apesar de ser casado, ele era muito mulherengo, um típico Dom Juan. Já a Tammy, ela teve uma série de relacionamentos marcados por traumas e abusos. Ela namorou com James Brown quando ele era 12 anos mais velho que ela, quando ela tinha apenas 17 anos de idade. E o relacionamento chegou ao fim quando ela apanhou dele até sangrar. Mas mesmo antes desse fato aí, o James Brown já batia nela com muita frequência. Em seguida, ela se apaixonou por David Ruffin, que era vocalista da banda The Temptations, que mais tarde ela ficou noiva. Mas tudo isso aí acabou quando ela descobriu que ele já era casado e também tinha 3 filhos. E além dela, ele namorava mais outra garota. E David também era um cara muito violento e em uma ocasião ele deu várias capacetadas ali na cabeça dela. Mais tarde ela se relacionou com Sam Cooke e agora sim, o seu último relacionamento, ela estava noiva do médico Ernest Carrot. Na noite de 14 de outubro de 1967, a dupla já hiper famosa ali no cenário musical seria abalada. Durante as suas viagens para a divulgação do seu álbum nas TVs e nas rádios, a Tammy Terrell ela sentiu fortes dores de cabeça. E quando essas dores de cabeça elas já estavam no nível ali insuportável, durante um show em Hampton, na Virgínia, a Tammy desmaiou nos braços de Gaye em frente a uma plateia que ficou completamente assustada. Marvin correu com ela em seus braços para o camarim e ninguém sabia o que estava acontecendo. Era o primeiro sintoma de um tumor cerebral maligno que viria a arrasar a saúde de Tammy. E mesmo doente, ela quis tentar continuar as gravações dos seus próximos singles. E em 1968 foi lançado o segundo álbum da dupla. E no ano seguinte foi lançado Easy, o último álbum da dupla, onde a Tammy ela não conseguiu concluir os vocais que foram gravados por Valerie Simpson. Marvin estava completamente arrasado com o estado de saúde da Tammy, que estava deteriorando ela cada vez mais. E logo ele caiu em uma profunda depressão quando a música I Heard Through the Grapevine chegou em primeiro lugar na Billboard, sendo o single mais vendido pela Motown. Marvin ele se recusou a reconhecer o seu sucesso, sentindo que tudo aquilo ali era imerecido. E ao mesmo tempo, seu casamento ele estava ruindo, estava chegando ao fim. E o Marvin Gaye ele se sentia irrelevante no cenário musical que tinha mudado completamente. Depois de várias operações para tentar remover o tumor em sua cabeça, a Tammy estava muito debilitada. E sua última apresentação histórica com Marvin foi no final de 1969. Tammy Terrell estava na plateia durante um show de Gaye, que desceu até ali onde ela estava para eles poderem cantar sua última canção junto. E eles foram aplaudidos de pé, onde o público estava em lágrimas marcando a despedida da cantora. Tammy Terrell nunca mais cantaria depois dessa noite. Em janeiro de 1970, com o avanço do câncer, a Tammy estava com menos de 45 quilos, ela estava cega e sem cabelo, e ela só se locomovia através de uma cadeira de rodas. E ela entrou em coma após a 8ª cirurgia e veio a falecer no dia 16 de março de 1970, com apenas 24 anos de idade. A família e o noivo da Tammy, eles proibiram a presença de qualquer pessoa da gravadora e os ex-namorados dela durante o seu velório. Somente a família e Marvin Gaye, eles puderam prestar o seu último adeus. E durante o funeral, o Marvin estava tão abalado que ele conversava ali com o corpo da Tammy, parecendo ali que ele esperava por alguma resposta. Gaye entrou em um alto isolamento e ficou quase 2 anos sem se apresentar, onde todos pensavam que ele abandonaria a carreira musical. Ele estava em uma forte depressão e estava abusando muito de drogas. Inclusive, ele tentou deixar a música e tentou entrar para o time de futebol americano Detroit Lions. E muitos dizem que ele nunca se recuperou da trágica morte da Tammy Terrell. Com o mundo explodindo ao meu redor, como eu devo continuar cantando canções de amor? Porém, a Motown, ela não gostava que seus artistas se envolvessem em política e ativismo ali utilizando a música como uma forma de protesto. Apesar disso, Gaye foi fortemente inspirado pelo partido dos Panteras Negras, inclusive ali ajudando muitas famílias ali pobres, ajudando com comida e refeições. Só que ele nunca apoiou práticas violentas de protesto. Já um tempo depois, de volta ali aos trancos e barrancos, o Marvin Gaye ele queria lançar o single What's Going On, que abordava temas como brutalidade policial, abuso de drogas, questões ambientais anti-guerra e questões de poder negro.
Mas o Berry Gordy, ele alegou que essas canções não eram viáveis comercialmente. E o Gale, ele se recusou a gravar qualquer outra música enquanto a gravadora não cedesse. Então o single fez um grande sucesso e surpreendeu o Gordy, que requisitou um álbum inteiro nesse mesmo estilo. E logo foi lançado o álbum What's Going On, que se tornou um divisor de águas para a carreira do Marvin, se tornando o álbum mais importante da sua carreira e da história da soul music norte-americana. Embora o Marvin ele não fosse politicamente ativo fora da música, ele se tornou uma figura pública muito importante para a mudança social, inspirando muitas pessoas com seu trabalho. E com o sucesso desse álbum, a Motown ela renegociou um contrato com o Marvin no valor de $1 milhão. Além também de lhe permitir o controle artístico da sua carreira. Marvin até então ele foi considerado o cantor negro mais bem pago da história da música. Marvin se mudou para Los Angeles em 1972 para poder seguir novos trabalhos ali com trilhas sonoras de filmes e lançou também mais um outro álbum. Nessa época ele mudou as temáticas das suas músicas, abordando o conflito com seu pai, além de dúvidas existenciais. Gale começou a trabalhar no seu último álbum em dueto com a Diana Ross, porém houve um atraso, já que a Diana estava grávida. E o Marvin ele se recusava a cantar ali no estúdio se ele não pudesse fumar seu cigarro. Isso aí atrasou as gravações porque os dois tiveram que cantar em dias separados. Marvin e Anna, sua primeira esposa, se separaram em 1973 e ela pediu o divórcio em novembro de 1975, atrasando todos os projetos do Marvin. E eles se divorciaram oficialmente em 1977. O Gale ele foi ordenado a pagar a pensão alimentícia, onde ele teve que ceder uma parte do seu salário ali com as vendas dos seus discos para poder pagar essa pensão. E o pior de tudo é que Marvin quase foi processado pela Anna devido a ter exposto detalhes muito íntimos do seu casamento em seus próximos trabalhos, nas suas próximas músicas. Em 1979, Gale ele se casou pela segunda vez com Janice Hunter, com quem ele teve 2 filhos, Frank e Nona. E ele começou a trabalhar no seu próximo álbum chamado Lover Man. Só que esse projeto foi abandonado porque as músicas, os singles que faria parte dele, elas fracassaram. Mais tarde, Marvin Gaye ele teve problemas tanto financeiro como com abuso de drogas e acabou se separando de Janice Hunter em 1979. Reclamando de problemas com impostos na Receita Federal Americana e já bastante tomado ali pelo seu vício em cocaína, Marvin ele declarou falência e se mudou para o Havaí, onde ele começou a viver dentro de um furgão. Então Marvin ele mudou para Londres em 1980 porque ele estava com medo de ser preso ali pela Receita Federal Americana porque ele não estava pagando sua dívida no valor de 4,5 milhões de dólares. Isso aí na época, galera, era muita grana, era equivalente a 14 milhões de dólares nos dias de hoje. Então ele recebeu conselhos do promotor musical Fred Coulthard. O Gale se mudou para um apartamento na Bélgica em 1981 para poder tentar um novo recomeço na sua vida e fez ali uma pequena turnê europeia. E mais tarde Marvin Gaye teve problemas com a gravadora Motown quando ele acusou ela de ter editado, mixado e alterado a arte do seu álbum chamado In Your Lifetime. Ele ficou tão irritado que ele quebrou seu contrato com a gravadora. Depois de tantas tribulações na sua vida, o Gale ele evitou o uso de drogas pesadas, ele começou a se exercitar e ele começou também a frequentar uma igreja local, recuperando ali sua confiança e sua autoestima. E ele se divorciou oficialmente do seu segundo casamento em fevereiro de 1981 e também assinou um contrato com a Columbia Records, não divulgando nenhum dos valores, para não ter mais problemas ali com a quitação das suas dívidas na Receita Federal Americana. E muito talentoso, logo ele conseguiu um novo êxito quando recebeu seus 2 primeiros prêmios Grammy com o álbum Midnight Love. E ele também alcançou o primeiro lugar na Nova Zelândia, no Canadá, e ficou entre os 10 primeiros lugares ali no Reino Unido. Em fevereiro de 1983, Gale ele fez uma apresentação memorável no All-Star Game da NBA, interpretando o hino nacional dos Estados Unidos. Porém, ele entrou em uma grande depressão e começou a ter graves problemas mentais. Ele estava sendo atormentado psicologicamente devido ao uso intenso ali da cocaína, e ele afirmava que iam lhe tirar a vida. E tudo isso durante uma série de shows pelos Estados Unidos, o qual seria sua última turnê musical. Quando a turnê foi encerrada, o Marvin se isolou e mudou para a casa dos seus pais em Mesa, na Califórnia, no final de 1983 para poder cuidar da sua mãe, que tinha feito uma cirurgia. E no Natal, Marvin ele presenteou seu pai com um revólver calibre 38, pois ele ainda estava naquela paranoia que queriam matar ele e sua família. Isso aí era resultado de uso de drogas.
drogas. E como era de se esperar, tudo ficou muito mais complicado porque o Marvin ele estava num período muito conturbado da sua vida e o uso de cocaína piorou. E seu pai, ele não aceitava suas condutas, mesmo ele tendo vencido ali no mundo musical e ambos ter ficado separados por um bom tempo. E as tensões começaram a piorar. O Marvin, ele estava totalmente paranoico e ele estava tomado pelo uso de drogas e tentou cometer suicídio por várias vezes, chegando a se jogar de um carro em movimento. Os conflitos com seu pai eram constantes e sua mãe Alberta, ela tentava ali acalmar os ânimos da forma que ela podia. Então, em 1º de abril de 1984, o Gale ele interviu em uma briga dos seus pais durante a manhã. E algumas horas depois, após uma discussão sobre uma documentação da casa em que eles moravam, Marvin e seu pai iniciaram uma briga física pela primeira vez, porque antes o Marvin só apanhava. Marvin Sr. sempre deixou claro que nunca admitiria uma violação desse porte, mas o Marvin Gaye ele partiu para cima do seu pai de forma brutal ali, lhe agredindo com chutes e socos. E quando ambos foram separados ali pela Alberta, ela levou o Gaye ali para um outro quarto tentando acalmar ele. Porém, nesse momento, Marvin Sr. ele foi até a cômoda do quarto, pegou o revólver calibre 38 e totalmente descontrolado, ele disparou um tiro diretamente no peito do Marvin. A Alberta, que não estava ali naquele momento, ela correu para o quarto quando ela escutou um segundo disparo, que esse atingiu o ombro do Marvin. E o Frank, o irmão do Marvin, ele escutou os tiros do lado de fora da casa e correu lá para dentro e acudiu a sua mãe, que presenciou a cena totalmente desesperada. E nessa hora, o Marvin Sr., ali, o pai do Marvin, ele escondeu a arma debaixo do travesseiro da cama. E o Frank chegou a tempo de ouvir as últimas palavras do Marvin, que sangrava muito. Eu tive o que eu queria. Eu não consegui fazer isso por conta própria, mas ele fez pra mim. Está tudo bem. Eu segui o meu caminho e não há nada mais em mim. Gale foi declarado morto às 13h01 da tarde, depois que seu corpo chegou ao California Hospital Medical Center, um dia antes do seu aniversário de 45 anos. Marvin Sr. foi preso imediatamente, onde ele lamentava muito o trágico fato. E durante seu julgamento, ele se sentia muito culpado e, apesar de não ter negado nada, ele se mostrava extremamente arrependido. I love him right now, and I'm paying the price for it too. I really am. God knows I'm telling the truth. O tribunal inicialmente acusou ele de assassinato em 1º grau, porém depois o consideraram culpado de um homicídio culposo onde não há intenção de matar. E um tempo depois, após um diagnóstico de um tumor cerebral, o Marvin Sr. ele recebeu uma sentença de 6 anos em liberdade condicional. Em 1987, a Alberta ela fundou a Marvin Gaye Jr. Memorial Foundation em dedicação ao seu filho para poder ajudar pessoas que sofrem de abuso de drogas e alcoolismo. Mas infelizmente ela morreu um dia antes da inauguração do memorial. E após cumprir a pena, o pai do Marvin ele passou seus últimos anos em um asilo onde morreu em 1998 devido a complicações de uma pneumonia. A morte de Marvin Gaye em 1º de abril de 1984 foi uma das grandes perdas sentidas ali na história da música, não só por todo o seu legado, mas pela forma trágica como aconteceu. Morto pelo seu próprio pai durante uma vida inteira de rejeição e um relacionamento conturbado. Seu corpo foi cremado em Forest Lawn Memorial Park em Hollywood Hills e suas cinzas foram espalhadas pelo Oceano Pacífico. Então é isso, galera, chegamos ao fim do caso de Marvin Gaye na nossa série Morte no Palco do nosso quadro Crime Lines. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, me dê uma moralzinha, beleza? Tamo junto? Então até a próxima!